Vamos lá para a nossa aula de hoje, porque ela tá muito especial. E hoje, do que a gente vai falar? Nós vamos pensar, vamos refletir na importância de começar a consultoria de RH de um jeito que você consiga resultados paulatinos, resultados constantes, mas que você não precise investir um rio de dinheiro para começar. Então, nós vamos entender exatamente como montar essa estrutura e como começar a faturar com a consultoria de RH. Essa aqui é a 20ª aula de um conjunto de 50 lives que serão feitas neste ano, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, e direcionadas para aquelas pessoas que querem aprender, dominar e faturar com a consultoria de RH. Então, sem mais delongas, vamos começar por uma parte que é muito importante e que a gente precisa lembrar claramente. Primeiro, quem tem o desejo de começar uma consultoria, geralmente pensa muito: será que vale a pena? Porque não sei, eu vejo tanta consultoria por aí, né? E a gente até fica pensando por que muita gente de RH está querendo empreender. E eu vou te contar um negócio. Hoje, esse é um cenário em que as pessoas veem a possibilidade de ter uma liberdade um pouco maior na sua atuação. Tem outras coisas que entram aí, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. E os profissionais estão começando a querer empreender num volume maior do que era antes. Só que existem alguns pontos que nós não podemos esquecer, porque as estatísticas do GEM e do Sebrae, né, que é uma pesquisa mundial que é feita sobre empreendedorismo, nos mostram que a grande maioria dos negócios que começam no mundo inteiro fecham antes do primeiro ano. E isso não é um cenário diferente no nosso segmento, no nosso mercado. Então, nós precisamos lembrar com frequência de que várias coisas estão ali presentes para quem quer empreender em qualquer área, inclusive no RH. E a gente passa por várias dores, efetivamente. É o medo de arriscar, é o medo de não ter cliente suficiente, são os recursos mais limitados e escassos no início. Então, isso tudo vai trazendo uma certa ansiedade, uma certa dificuldade em olhar para essa possibilidade de um modo mais realista e encorajador. E ok, isso faz parte do processo e acaba envolvendo o maior número de pessoas que resolvem tomar essa decisão, né? Mas a gente precisa também entender que nós temos um cenário de oportunidades. O mercado está cada vez mais aberto a ter soluções flexíveis, a ter soluções humanas, a ter soluções consultivas. Então, é um processo que, de verdade, não deve reduzir em termos de oportunidade nos próximos anos. E eu faço questão de falar isso porque muitas vezes as pessoas têm uma certa, eu vou chamar de ilusão ou de fantasia em relação a empreender. Então, vamos primeiro definir o que é empreender, o que é ser um empreendedor. Empreender, o ser um empreendedor, não é ter só uma ideia legal e dizer, vou montar a minha consultoria. Fiquei desempregada e eu vou montar uma consultoria de RH. Não. É a capacidade que a gente tem de fazer com que um negócio possa ser replicável, que um negócio possa ser sustentável e funcione, principalmente independente da presença do dono. E esse é um ponto que eu creio que é o mais difícil para nós, que temos um apreço técnico, um apreço afetivo pelo RH. Eu vou citar um exemplo aqui que talvez ajude a ilustrar. Uma pessoa que ame fazer processo seletivo, que ame entrevistar as pessoas, fazer a captação desses candidatos, encaminhar essa pessoa para as entrevistas nas organizações e ainda assim observar e receber esse cliente, olha, vamos fechar com o fulano. E aí você dá a notícia para o fulano de que ele foi aprovado. Isso dá um quentinho no coração. Eu sei que dá em você também. Mas preste atenção. Se você ficar olhando exclusivamente para o ponto técnico do nosso trabalho e para o retorno afetivo que nós temos em relação aos sucessos
que a gente tem naquilo que faz, nós não estaremos empreendendo de verdade. Nós somente seremos um técnico que não tem um CNPJ atrelado a nós como empregador. E preste atenção, existem três pilares importantes quando nós empreendemos. Um deles, sim, é o técnico, é fazer aquilo que a gente ama, aquilo que geralmente nos coloca na direção de querer empreender, de querer ter o nosso negócio e viver exclusivamente daquilo. Mas tem dois pilares que geralmente nós esquecemos. Um deles é o pilar empreendedor, que é aquele mais visionário, aquele mais da organização do negócio, sabe? Que é aquele que enxerga as oportunidades, olha para o mercado e vê aquilo que está ali. E tem também o administrador, que é um outro perfil que por vezes nós esquecemos, porque cá entre nós o pessoal de RH, na grande maioria, não todos, é um pouco avesso a muitas planilhas, controles e números, né? Mas isso é um ponto fundamental para quando você tem um negócio, porque você não passa a ser um recrutador ou um consultor. Quando você começa, quando você empreende, você passa a ser um empresário. E sendo empresário, você precisa gerenciar o seu negócio. Então, organizar, controlar, vender, né, cobrar, isso tudo faz parte do processo. Então, o consultor de RH, ele precisa sair do faz tudo e pensar como um empresário. Ele não pode querer exclusivamente viver da técnica. E por mais que isso doa em você, num primeiro momento, vai doer, eu sei que vai, mas não dá para a gente querer ser apenas o técnico, porque senão não seremos os empreendedores. É melhor ser um MEI e ponto final, mas não dizer empreendedor. E como é que a gente começa? Quais são os primeiros passos, então, se eu resolvi assumir, não, eu quero esses três papéis, eu quero empreender. Então, como é que eu posso fazer isso? Gastando pouco e talvez ainda tendo uma renda paralela, ainda sendo CLT. Primeira coisa que você tem que pensar, você tem que definir um nicho. Não dá para você pensar, eu vou fazer tudo do RH. Não. O seu foco é qual? Aqui na Ímpar, por exemplo, o nosso foco é o desenvolvimento. Então, nós preparamos pessoas para que desenvolvam as suas habilidades, as soft skills e as hard skills, para poderem viver de RH. Mas não é só isso. Nós também temos um outro lado que faz desenvolvimento de lideranças, que faz desenvolvimento de times, mas sempre desenvolvimento. Percebe? Nós não fazemos seleção, nós não fazemos remuneração, clima ou qualquer um dos outros subsistemas, porque temos um nicho. E para que que serve um nicho? Serve para você melhorar a sua comunicação, serve para você ter um foco de especialização, porque especializar custa dinheiro, não é? Serve para você saber para quem vender, serve para você desperdiçar menos tempo e recurso. Então, quanto mais você define um nicho, melhor o seu foco fica. E escolha atender um tipo de empresa, um problema específico, para ser referência e também gastar menos energia. Até porque, se você vai fazer isso paralelamente ao CLT, você não vai ter todo o tempo do mundo para resolver todos os problemas que as empresas têm. Preste atenção nisso. A segunda coisa é ter uma oferta muito clara e simples. O que que é ter uma oferta clara e simples? É você entender qual é o seu serviço principal. Ah, eu vou trabalhar com recrutamento, com captação, com clima, né? Com o quê? Comece aquilo que você faz melhor hoje e que você observe que vai ter condições de entregar. Então, esse é um ponto muito importante. O terceiro passo, fundamental, para poder atender aquilo que a gente falou que falaria aqui na live, que é sem investir muito, ou seja, gastando pouco, é manter uma estrutura enxuta. O que é uma estrutura enxuta? É você evitar aqueles gastos maiores, né? Um alto custo no negócio, porque o negócio precisa se pagar. Então, comece com home office, use ferramentas gratuitas, use ferramentas baratas, tipo o Google Workspace, Trello, Canva grátis, WhatsApp Business. Use ferramentas que você não precise pagar por elas. Então, esse é o primeiro passo. Regularize o quanto antes a situação da empresa.
um CNPJ MEI, um CNPJ pequena empresa, simples nacional. Fale com um bom contador. E se você quiser uma sugestão de um bom contador que atende o Brasil inteiro, fala com a gente, manda uma mensagem no privado, porque a gente dá o contato do nosso contador, que é um cara incrível. O escritório deles, são 3 sócios, o escritório deles é muito bom mesmo. E atende o Brasil inteiro. E tem aí o mínimo de burocracia e os custos mais baixos que você puder. Por quê? Porque quando você assina uma ferramenta, você vai ter aquele custo todos os meses. Vai ter que pagar por aquilo todos os meses. E se você ainda não tem o faturamento todos os meses, isso vai ter que sair do seu CLT. Então, fique atento aí para manter esses custos o mais sob controle possível, principalmente no início. Na verdade, a vida toda como empreendedor, mas principalmente no início. E aí, definido tudo isso, vá prospectar seus clientes. O que é prospectar seus clientes, Suzy? É descobrir onde é que eles estão, conversar com eles. Esses clientes que você definiu, você vai trabalhar, por exemplo, com empresas pequenas, ou você vai trabalhar com profissionais de recursos humanos, ou você vai trabalhar com pessoas que estão buscando recolocação, trabalhando com currículo e tal. Onde é que estão essas pessoas? Você consegue encontrá-las no LinkedIn? Você consegue encontrá-las numa outra rede social? Você tem uma lista de contatos? Você já olhou no seu celular como é que está a sua lista de contatos? Com quem você já trabalhou? Com quem você conversa no dia a dia? Tem eventos na sua cidade dos quais você possa participar para fazer esse network, para fazer contato e oferecer o seu serviço? Conhecer pessoas? Tem algum grupo de empresários do qual você possa fazer parte? Então, começa a pensar, né, conforme o seu cliente ideal, onde você pode encontrá-lo. Construa também uma reputação. O que é construir a reputação? Você vai criar uma forma de compartilhar um conteúdo que seja útil na rede social, naquela rede social onde seu cliente está. Então, fale sobre o que você faz, fale sobre o que esse cliente quer fazer, fale sobre os medos e as dores que ele tem. Então, vá criando aí uma autoridade nesse meio, virtual. Faça abordagens. Chame as pessoas para conversar. Seja autêntico, foque em ouvir antes de vender. Dê algo para as pessoas. Traga para elas mais clareza em relação ao que elas querem fazer. E tenha uma proposta muito personalizada. Entenda como esse cliente está hoje, o que ele quer, o que ele teme, né? Que preocupações ele tem e tenha soluções que possam atender isso. A gente tem aqui na Ímpar um produto que é bem interessante e que mostra exatamente essa prospecção. A gente divulga várias coisas sobre empreender em RH. Nós temos um produto chamado Viva de RH, que é uma mentoria, e tem um outro produto que é o curso Viva de RH, que é online totalmente gravado. E na mentoria você tem um acompanhamento. Então, veja, quando nós divulgamos o nosso trabalho, nós divulgamos para estas pessoas que querem empreender em RH. Percebe que não é para todo mundo, é para este grupo em particular. E esse trabalho, esta mentoria, ela está focada em acompanhar. Então, a gente divulga explicando isso. Percebe que está tudo muito conectado, está tudo muito alinhado, está tudo muito próximo. Então, esse é um ponto fundamental. Então, percebe ali, mapa de prospecção, construímos reputação, a gente entrega conteúdo, aborda as pessoas e tem uma proposta que é personalizada. Fechou o ciclo, né? E quando fecha o ciclo, a gente começa, apresentou a proposta, começa a negociar, né? Então você tem que escutar, você precisa ter empatia para a situação de cada uma das pessoas e ter soluções para cada uma das dores e condições específicas. Precisa ser flexível para ver até onde você pode ir, até onde você pode apoiar essa pessoa e entender o que é para você e o que não é. Eventualmente, tem pessoas que não vão ter as suas dores resolvidas com o seu produto ou serviço. E precisa estar tudo bem na sua cabeça, no seu coração, ok? Uma outra coisa que é importante nessa etapa de negociação é entender o valor que o seu produto tem, o valor que o seu serviço tem, que é diferente do preço. Então você precisa entender como explicar benefícios, né? Explicar o que a pessoa vai ganhar, como é que ela vai funcionar,
o custo daquilo, como ela pode pagar. Então, isso tudo você tem que atrelar, o preço e o valor. Inclusive, na semana passada, eu dei uma aula falando sobre isso. Então, busca ali a aula da semana passada, da quinta-feira passada, que vai ter muita informação útil lá para você se você ainda não assistiu. Tenha também contratos claros, contratos simples. Se proteja, mas não complique o processo. Dê para as pessoas a segurança que elas precisam, tenha a sua segurança, mas não faça disso um cavalo de batalhas. E tenha produtos mais simples. Eventualmente, a pessoa não está no momento de consumir o seu produto de maior valor agregado e você pode ter um produto mais simples até para que ela te conheça. Então, nós temos vários produtos aqui na Ímpar para este público que tem um valor de investimento menor e que ela sente um risco menor ao investir no seu trabalho. E isso é muito legal. Inclusive, embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, tem várias informações, tem vários produtos que você pode utilizar sem investir muito nesse primeiro momento, mas ainda assim conhecendo o trabalho que a gente tem aqui na Ímpar. E olha só, uma coisa importante que eu falei ali antes de você não investir muito, não ter custos iniciais muito altos, precisa ter no seu radar alguns pontos. Eu vou falar aqui de 4 pontos fundamentais. Primeiro deles, invista só naquilo que é essencial, né? Então, como eu falei mais cedo, trabalho home office, tem uma identidade visual básica, não precisa sair investindo no melhor profissional que vai fazer toda a sua logo, identidade, Pantone de cores, site mais caro e tal. Não invista nisso inicialmente. Não faz diferença no início. Perceba isso. Agora, o que vai fazer diferença? Você ter um domínio personalizado, isso faz a diferença para que você possa ter as suas páginas de venda customizadas, não necessariamente o seu site num primeiro momento. A identidade visual, você mesmo pode fazer a logo hoje em dia com toda a inteligência artificial que nós temos à disposição. A logomarca não é algo complexo de fazer e depois você melhora. Quando você estiver faturando, aí sim você contrata um profissional para design. Tenha uma página muito enxuta com a sua oferta. Tenha os links para fazer a venda online, porque você não precisa fazer todas as suas entregas presenciais. E é simples deste jeito. Use ferramentas gratuitas ou baratas, use o Google Docs, use muito o Trello. O Trello é maravilhoso para você fazer o seu pipeline de vendas, para você fazer os seus fluxos de trabalho, para você ter informações organizadas, todo o seu passo a passo, ele pode ser colocado ali dentro do Google, que facilita muito sua vida. Use muito o Canva gratuito. Aqui na Ímpar, nós temos 22 anos empreendendo, nós temos faturamento de 6 dígitos e a gente ainda usa o Canva gratuito. Então, pense bem antes de investir em alguma ferramenta paga. Será que realmente ela é necessária e vai fazer diferença? Esta ferramenta vai trazer dinheiro para o seu negócio? Então, pense sempre por aí. Tenha também parcerias estratégicas, colabore com outros consultores, troque indicações, faça parte de grupos de consultores, né? Tenha parcerias para eventualmente dividir custos. Isso tudo te ajuda a manter o negócio firme e forte. E claro, não vamos esquecer aí do clássico boca a boca, do clássico boca a boca, porque ele faz muita diferença. Então a gente falou de minimizar custos. E aí vamos entender, vamos voltar aqui para pensar o seguinte, tá, mas Suzy, tudo isso parece simples. Será que vende? Vende. E eu vou te garantir que vende. Agora, fuja de algumas armadilhas que são mais emocionais e, por vezes, ligadas à inexperiência. Exemplo. Você pode sentir dificuldade com burocracia, precisa ter um bom contador, nisso você precisa investir, de ter um bom contador, porque o Brasil tem várias armadilhas tributárias, tem instabilidade econômica, tem muita burocracia, um bom contador, ele apoia a tua vida de uma forma impagável. Ele pode criar o caos ou a solução. E nós já vivemos aqui na Ímpar esses dois cenários de contador que criou caos. Você, no começo, vai ter medo de ter
os primeiros clientes, de fazer oferta, né, de vender efetivamente. E de fato demora para conquistar os primeiros clientes e demora para ter o resultado financeiro. Não pense que você vai começar a empreender em 99% dos casos. Você não vai começar a empreender vendendo de cara. Talvez um ou outro caso você tenha uma oportunidade de começar com um negócio garantido, mas esta não é a regra. Então, tenha esta clareza. E também tenha clareza que, apesar de todas essas coisas mais difíceis, de você ter que aprender a vender, ter que aprender a controlar as finanças da empresa, ter que abrir mão de vários conceitos, ter que passar a pensar diferente, né? Porque vai ter que pensar como CNPJ e não como CLT. Entenda que tudo isso ainda tem um lado muito legal, que é o das alegrias. Tem dores? Tem dificuldades? Tem, mas tem muita alegria. E eu falo primeiro que é a liberdade de decidir seus horários, que projeto você vai trabalhar, o que está alinhado com aquilo que você acredita, com o que você tem como suas metas de vida, suas metas, né, de entrega, com aquilo que você realmente se conecta afetivamente para fazer. Tem a possibilidade de impactar muitas vidas de verdade, né? Não só ali dentro da organização, porque você amplia muito o seu potencial de atuação e de alcance. Você cresce muito pessoalmente, você cresce muito profissionalmente, e eu vou te dizer que a sua cabeça muda, a sua forma de ver o mundo muda. Mas é ainda assim uma jornada que vai levar tempo para ter resultado. Então não pense que você vai começar hoje e vai ter resultado no próximo mês. Eu conversei com uma pessoa essa semana ainda que está pensando em empreender porque não está conseguindo se recolocar no CLT. E a gente conversou muito nesse sentido, de que por que você quer empreender? Se você gosta do CLT, tá tudo bem. Não há necessidade de um julgamento. Você precisa da segurança do CLT, tá tudo bem. Mas não empreenda só porque está com dificuldade de se recolocar. Porque na hora que você vai fazer todo um investimento de tempo, de dinheiro, de energia para construir um negócio, e na hora que aparecer uma oferta CLT, você vai largar a mão disso? Não faça isso. Então, foque no CLT e na hora que você se sentir pronto e seguro no CLT, comece a construir o seu plano B. Tá tudo certo. Mas entenda que não dá para criar essa expectativa, você vai se frustrar, né? Então, perceba que esse é um ponto importante. Se adapte, aprenda rápido com seus erros, erre rápido para garantir que você aprende rápido e encontra soluções que atendem ao seu jeito de funcionar. Uma outra coisa que você precisa pensar tá ligado a uma pergunta que eu recebo toda hora: vale a pena, Suzy, esse esforço todo? E eu vou te dizer que vale, porque você passa a ter algumas liberdades. A primeira é a liberdade de tempo, porque você estabelece sua rotina. Aqui na Ímpar, salvo nos dias que nós temos treinamento externo, presencial, que não são muitos, mas que são presenciais e que você precisa atender um horário do cliente, e a gente atende muito fora da capital, então tem muito deslocamento. Fora esses dias de treinamento presencial, nós não começamos a trabalhar antes de 9 horas da manhã. Ok, a gente trabalha até 9 horas da noite, mas a gente não começa antes de 9 horas da manhã. A gente tem um intervalo de almoço um pouco mais elástico para dar uma descansada, né? Você tem como gerenciar o seu tempo. Eu sei a hora que eu gosto de fazer academia, eu sei a hora que eu produzo melhor para estudar, eu sei a hora que eu produzo melhor para conectar com pessoas. Então veja que você fica com uma liberdade de tempo que você gerencia. Ah, eu quero buscar os filhos na escola diariamente. Você bloqueia a sua agenda para buscá-los na escola. Você quer participar das reuniões da escola? Você bloqueia aquele dia, aquele horário da reunião e você vai à reunião do seu filho. Você tem como bloquear as suas reuniões, a sua agenda para fazer aquilo que te dá prazer. Ah, eu quero. Uma coisa que eu acho pode parecer engraçada no primeiro momento, mas eu acho impagável. Eu vou ao supermercado no início da tarde, gente. Então, almoço, descanso e vou ao supermercado às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Eu simplesmente bloqueio a minha agenda e vou para lá. Por que que eu vou para o supermercado nessa hora? Porque ele está vazio, porque as prateleiras já foram repostas, né? Já teve reposição. Eu escolho os produtos que eu quero com mais facilidade. Eu vou para o caixa direto, não fico na fila esperando.
e o supermercado está lá para mim, inteirinho. Então, veja, parece uma bobagem, parece uma frescura, mas pensa aí, quando você vai ao supermercado, você tem que ir à noite, você tem que ir ao sábado, aí você chega cansada da semana toda para guardar suas coisas, né? Com a família toda pedindo a sua atenção. Como é que você faz isso? Então, eu acho isso fantástico. Pode parecer uma bobagem, mas eu acho legal. Tem a liberdade geográfica. Quando a gente trabalha online, e boa parte do tempo online, você trabalha onde quiser. Basta você ter o seu acesso remoto, a sua internet. Sua internet precisa ser boa e confiável para que você atenda em qualquer lugar. Na semana passada, nós moramos em Belém. Na semana passada, eu e Luiz trabalhamos de Recife. Nós fomos passar 4 dias em Recife. Revimos amigos e trabalhamos lá com uma vista belíssima. Até postei lá nos stories. Faz parte de quem nós somos, né? Então, trabalhar de onde quiser é uma coisa muito legal. E a gente viaja muito. Quem ainda não acompanha o nosso perfil lá no Instagram, acompanhe, porque a gente está sempre postando sobre as nossas viagens. Tem também a liberdade de decisão. Você pode escolher parceiros, você pode escolher clientes, você pode ter clientes que você está vendo que não está muito legal e você demite o cliente. Já aconteceu com a gente aqui. Tem projetos que a gente recebe demanda, mas a gente resolve não atender, resolve não mandar a proposta porque não conecta com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. Então, você tem uma decisão do que você vai fazer, né? E tem, não vou nem falar muito aqui sobre isso, que é a liberdade financeira, porque quando você é CLT, você tem um teto, você vai ganhar até onde o escopo do seu cargo, a tabela salarial do seu cargo permite. E você fica à mercê da empresa decidir quando você pode ganhar mais, quando você será promovido, quando você vai andar, né, até esqueci agora, de como você vai andar na tabela salarial. Os seus steps, eles são definidos pelo empregador e não por você. E quando você empreende, você tem uma chance muito maior de escalar e de você não ter um teto, que é o que o mercado te impõe. Então, pensa aí. Eu te falei de 4 liberdades. E conta aqui embaixo para gente quais delas te chamam mais atenção. Quais delas tocam mais teu coração e você gostaria de ter hoje, né? Eu acho que, para mim, as mais importantes são a geográfica e a financeira. Então, isso tem muito valor aqui. E o que que a gente viu aqui, né? Que resumo a gente pode fazer desta aula de hoje? Então, primeiro, escolha seu nicho, defina seu público-alvo, estruture uma oferta simples e direta. Use tudo que você puder no início gratuitamente. Use esses canais para prospectar, para falar com as pessoas, para fazer sua oferta. Perca a vergonha. Vender não é vergonhoso, né? Negocie focando no valor e não no preço. Mantenha os seus custos muito controlados no início. Vai ter que manter sempre, mas principalmente no início. Não é a ferramenta mais cara que aumenta a sua venda. Concentre a energia naquilo que realmente dê resultado. E eu não posso deixar de falar sobre 2 coisas importantes que são mais comportamentais, são mais da sua personalidade, na verdade. Cultive a resiliência e a paciência. Isso você tem que lançar as sementes, você tem que regar, você tem que ter paciência para ver o seu jardim brotar e o seu jardim frutificar. Então, não deixe de levar isso em consideração. E se você quiser aprofundar a sua jornada empreendedora, se você quiser companhia, se você quiser uma companhia experiente durante essa jornada, nós temos aqui embaixo um link para a sessão gratuita de análise de perfil comigo. Eu vou conduzir a sua análise de perfil, eu vou olhar com você como é que você está no mercado e vou segurar na tua mão para que você possa ter essa jornada totalmente acompanhado, porque ela dá medo. É verdade, ela dá medo muitas vezes. Então a gente vai identificar juntos os teus pontos fortes, os teus desafios e como é que você pode acelerar seus resultados. Então tem essa orientação personalizada e individualizada para começar certo e começar a crescer com segurança. Então coloca aqui embaixo isso. E olhe,
Não esqueça que essa é uma aula gratuita e essa é uma aula semanal. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos a nossa aula 21, que vai acontecer no dia 17 de maio de 2025, e nós vamos falar sobre como empreender com o Disque se você é um analista comportamental e se você ainda não é, pode se transformar. Então, não perde esta aula, que ela já está prontinha, preparada e incrível para a gente conversar sobre isso. Um grande beijo e nós nos vemos na próxima semana.